se deparou com o mito do Narcísio, né? Muito conhecida aí na mitologia grega, o Narcísio, aquele que se apaixonou aí pela sua própria figura, né? O reflexo seu ali nas águas, né? Então ele se apaixona e aí ele acaba aí morrendo de fome, de sede, ali na beira, olhando o seu próprio reflexo, né? O mito nos ensina aí o excesso de vaidade aí em algumas pessoas e a falta de empatia aí pelos outros, né? Podendo ser prejudiciais. Esse assunto eu vou me aprofundar hoje aqui no canal Mente Positiva. Bom dia. Eu sou Helene Vassilopoulos, do canal Mente Positiva, e hoje eu vou falar do narcisismo, né? Porém, como sempre, antes de começarmos falando um pouquinho desse assunto, eu gostaria que você desse um like no canal. Olha, dá um like aí, dá um like aí, dá um like aí. Se inscrevesse no nosso canal, caso você ainda não é inscrito, também ative o sininho para receber nossas notificações. E se tiver aí algum tema que a gente vem abordando que interessa, se acredita que interessa aí para algum amigo, por favor, divida esse vídeo com as pessoas ao seu redor. E vamos começar, então, falando do tema de hoje? Vamos embora! Desde pequeno, o Narciso aí, ele era reconhecido aí, chamava muita atenção pela sua própria beleza, né? Ele cativava aí todo mundo pela sua beleza, né? Passando aí, tendo várias pretendentes, tanto meninas quanto meninos, mas ele não gostava de ninguém. Então, aí Narciso desprezava, né, muitos dos seus pretendentes. E um belo dia ele estava lá no bosque, encontrou lá umas águas, e quando ele foi se ver nas águas, o seu próprio reflexo, acabou aí se apaixonando pelo seu próprio reflexo. Ele acabou falecendo aí por falta de comida, falta de bebida à beira da fonte da água, né? E o que isso tem a ver, né? Qual é o significado desse mito aí do Narciso, né? Significa que ele era tão arrogante, mas tão arrogante, que ele se achava muito especial aos seus olhos, né? Que ninguém era bacana o suficiente para ele, né? Então ele se via ali como extremamente especial, o seu excesso aí de vaidade fez com que ele se apaixonasse por ele mesmo, pela sua própria figura, né? E assim um mito aí pode ser seguido como uma crítica ao egocentrismo aí que muito leva ao excesso à vaidade. Mas o que você não sabe, nós todos somos um pouco egocêntricos e narcisistas, né? Porém, e é muito comum, né? Porém, existem aquele transtorno aí de personalidade narcisista, que é, na verdade, um desvio aí que afeta a mente da pessoa por completo. Então, como ela se manifesta esse tipo de perfil pessoal, né? Na verdade, o narcisismo, né? Pessoas com esse perfil narcisista, elas são extremamente inseguras aí, podendo passar aí com uma característica aí de que é um indivíduo que parece aí para as pessoas, donos de si, né? Ah, mas isso tudo é só fachada, porque no interior dela ali, ela é extremamente insegura, né? E sem amor próprio. O narcisista aí, ele se vê, ele se sente aí como sendo superior aos outros, mesmo com toda essa insegurança aí
que ele carrega, ele também se vê aí como superior, sendo melhor do que os outros. Quem é narcisista, eles têm aí uma falta de empatia, né? A empatia geralmente é aquela pessoa que se coloca ali no lugar da outra, né? Se posiciona ali, mesmo não entendendo bem a pessoa, mesmo sendo aí com ideias opostas, ela pelo menos se põe no lugar dessa pessoa. Mas no caso do narcisista, tem essa falta de empatia nos outros. E isso pode aí tendo uma relação corrosiva aí entre colegas, entre amigos, entre pessoas do seu relacionamento familiar, do seu convívio. Ele tem aí a sensação aí de ser o centro das atenções em tudo, né? Então ele faz tudo para que todas as pessoas ali ao redor prestem atenção nele, foque nele. Então ele dribla aí a pessoa de uma maneira, as atitudes dela, a forma de agir, para que fique sempre voltada para essa pessoa. O narcisista é aquele que é muito bom em esconder o seu lado negativo, né? Então ele tem uma certa carisma aí para agradar as pessoas, ela atrai como se fosse uma coisa magnética aí ao redor das pessoas, para que essas pessoas aí passam a admirá-la, né? Passem a gostar de se relacionar com ela. O narcisista aí, ele é apelo à manipulação. Então, não duvide que para um narcisista conseguir alguma coisa, ele faz de tudo, ele não hesita aí, de assumir aí comportamentos aí ardilosos para conquistar as coisas que ele quer, articula, ele manipula as pessoas em volta para conquistar exatamente aquilo que ele está querendo naquele momento. Você já ouviu na expressão megalomaníaca? Esse é o perfil do narcisista também. É um grande elemento. Ele gosta de coisas grandiosas. Para ele não basta fazer algo ou ter algo. Para ele tem que fazer algo grande e ter algo grande. É tudo com muita grandeza, tudo grandioso para ele. O narcisista é aquela pessoa que faz papel de vítima muitas vezes, né? Dizendo que ela é injustiçada, passa aí falando como o mundo é injusto para ela, né? São pessoas aí agressivas, elas não gostam de serem contrariadas, e aí elas começam a ficar irritadas, começam a ficar agressivas numa contrariedade. Aqui eu vou dar 3 dicas de como você deve lidar com pessoas que são narcisistas. A primeira dica é: afasta-se de amigos, colegas e parceiros que são narcisistas, né? Porque essas pessoas narcisistas, elas são muito tóxicas, elas carregam muito o ambiente, o lado positivo seu, tirando a sua energia positiva, né? Então, afasta-se dessas pessoas. Essas pessoas dão muito danos emocionais para você. Então, aí é muito mais fácil você se afastar dessas pessoas. Coloque-se aí em primeiro lugar. A segunda dica aí de como lidar com pessoas narcisistas é com relação a se for um membro familiar, que é mais difícil, né? Porque, na verdade, aqui, um membro familiar, uma mãe, um pai, fica muito mais difícil aí de você se afastar, né? De vez dessas pessoas. E se afastar de vez fica meio complicado, né? Você se afastar de vez de um pai, de uma mãe. O que você deve fazer? Buscar autoimune, né? De trazer para você uma imunidade maior aí, para que
não influencie tanto essa pessoa, tanto negativamente em você. E talvez se afastar de um pai, de uma mãe, se você consegue aí se afastar, mas não definitivamente, mas morando um pouco longe, né? Se você consegue trabalhar esse tipo de situação, é muito melhor. Caso você ainda depende muito dessas pessoas financeiramente, né? Então, aí o ideal seria, talvez, você buscar, planejar aí o seu futuro para que nos próximos meses você possa aí se afastar de uma maneira melhor aí desse convívio total dessa pessoa, né? Você não pode tirar o convívio total como se fosse um amigo, um colega, porque são seus pais, né? Porém, você pode diminuir, você pode evitar, né, ter uma relação tão forte nesse sentido. Então, isso é muito importante para você. E a terceira dica aqui que eu dou é saber aí se conhecer, se proteger aí com recursos, aprender a se conhecer, a não cair aí no jogo do narcisista, né? Então, fazer uma autoanálise aí vale muito para que você possa se conhecer, conhecer seus limites, conhecer aquilo que tem de bom em você, e aí você consegue aí driblar um pouco o narcisista. E com relação ao trabalho, né? Se você, por exemplo, tem um chefe narcisista, como lidar com ele, né? Como fazer isso, né? Então, um chefe narcisista ali, em vez de parabenizá-los, né, ele acaba aí fazendo ao contrário, né, apontando erros, falando para ele poder se vangloriar, aí, se colocar como superior, né? Então, no caso disso, como você tem que lidar aí? Procure ter bom relacionamento com seu chefe que é narcisista. Não ser ali o puxa-saco, mas procure ter um bom relacionamento com ele, né? Procure aí desenvolver aí uma relação amistosa aí com o seu chefe, mesmo que você ali não se fala, oh, meu Deus, né? Que coisa difícil de lidar, né? Procure ter essa relação amistosa aí, né? E jamais se chateie por não receber o crédito aí do trabalho, porque o narcisista, na verdade, ele está muito mais preocupado em encher a bola dele mesmo, né? De se vangloriar dele mesmo, e não vai falar nada das pessoas que trabalharam por ele. Porém, não se preocupe, porque as pessoas que estão em volta dele, outros cargos maiores, ou até outros colegas da mesma posição, entendem esse lado dele, sabem de como ele age e sabem o trabalho árduo por trás. Então, não fique aí chateado por você não aparecer aí no trabalho, porque são realmente isso tem muito a ver com o narcisista, né? De que ele querer se aparecer mais, se deixar ali como superior. E é isso, gente. Hoje eu falei um pouquinho sobre narcisismo, mas eu volto aqui na sexta-feira e vou falar um pouquinho sobre medo de altura, né? E é isso. Boa quarta-feira para vocês e até sexta-feira. Tchau, tchau.